Olá pessoal, nesse tópico a gente vai trabalhar agora velocidade dos gases. E antes de discutir como a gente vai calcular essa velocidade, é interessante que vocês percebam que existem duas maneiras diferentes de a gente trabalhar com essa velocidade, que é a velocidade conhecida como efusão e a velocidade conhecida como difusão. Acredito eu que o termo difundir é até mais conhecido, né, é mais usado por vocês, por a gente inclusive, né? Quando você fala de difundir, você está falando de espalhar, né? Difusão, né? Vocês são nós, mas a gente usava muito termo, as rádios difusoras, né? De difundir as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas. Então, o termo difundir, difusão, ele vai dar para a gente a ideia de quê? De espalhar. É quando você abre um recipiente de um perfume, né? E a pessoa está do outro lado da sala, para não falar outras coisas, né? Quando você sente, você que está longe, sente aquele odor, aquele perfume ou, né, aquela outra coisa que você sentiu na sala, aquele gás, ele sofreu o quê? Um espalhamento pela sala, ele se difundiu pela sala. E a gente vai ver como é que calcula essa velocidade já já. Né? Um outro termo muito importante é o processo chamado de efusão. A efusão ela é muito característica, por exemplo, bola de aniversário, né, bola de soprar. A gente enche a bola, faz bonitinho o aniversário, no outro dia, ou 2 dias depois, a ressaca é tão grande que só vai arrumar o salão 2 dias depois, você percebe que aquela bola de soprar ela diminuiu de tamanho. Por que ela diminui de tamanho? Porque o gás está exercendo uma pressão nas paredes do recipiente, e as paredes do recipiente ela não é impenetrável. Lembra que o próprio modelo atômico que a gente trabalha, o núcleo, que é a parte mais densa da matéria, é muito pequeno. Então, a matéria é formada por espaços vazios. Então, a possibilidade, né? Não diria de possibilidade, a certeza é de que, devido à pressão e o estado gasoso ter alta energia cinética, o gás ele tende a passar pelos poros, passar por um orifício, e aí essa passagem desse gás, a gente vai chamar justamente de um processo de efusão, que é a mesma característica que vocês veem, por exemplo, em bebidas gaseificadas. Né? Não sei se já ouviram essa história, né? Antigamente, é tudo saudosismo, viu? Antigamente a Coca-Cola era mais gostosa. Na verdade, o que acontece? Antigamente você não tinha o plástico. Então, toda Coca-Cola, né? Já vale. Então, faltou ganhar dinheiro aí para fazer propaganda da Coca-Cola. Toda bebida gaseificada, ela era colocada dentro de vidros. Né? E a resistência à efusão de um vidro, ela é maior do que a de um plástico. No caso do PET, que é o polietileno terafitálico, é um polímero plástico. Então, a tendência desse gás no vidro é sair muito menos, passar por um orifício, sofrer uma efusão. Então, você tomava um refrigerante gaseificado depois de 1 mês de fabricado, 2 meses de fabricado, e ele conservava o gás. E olha que sai, hein? Existe, quem estuda, no caso, né, engenharia de alimentos, eles veem justamente essas taxas de efusão, e existe uma taxa de efusão para o vidro também. Só que, logicamente, é muito mais, né, resistente à efusão do que uma lata, só por curiosidade, que é mais resistente do que o plástico, do polietileno terafitálico. Então, você está lá uma garrafa PET, lá uma bebida gaseificada. Com o tempo, aquele gás vai saindo. E o gás saindo, você diminui, né, a acidez, e aí vai ficar mais quase não sai, hein? Vai ficar mais forte, né? Não saiu, vamos continuar. Vai ficar mais forte o sabor doce. E aí por isso que o pessoal diz, antigamente a Coca-Cola, né, era mais gostosa. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, no finalzinho, a gente está falando de efusão. A efusão seria o quê? A passagem por lógico, de um gás, né? Lógico, por um orifício. Então, essa passagem por um local específico, a gente vai chamar de velocidade de efusão. E o processo de difusão, eu vou colocar aqui, é o processo de quê? De espalhar. Não precisa mais do que isso, né? Eu acho que o próprio nome já dá uma ideia, né? Difundir, né? Espalhar. Tranquilo? Então, por favor, entendam isso aí. Quando ele falar de
forçar a passagem por algum local, você está falando de efusão. Quando você está falando em espalhar esse gás por um determinado local, você vai chamar de difusão. Mas, professor, como é que a gente vai calcular essa velocidade? A primeira pessoa a dar ideia de como a gente calcularia essa velocidade foi o cientista, por isso que o nome da lei é em homenagem a ele, né? Cada um fala o nome do jeito que quiser, eu chamo Graham. Né? Então, lei de Graham, né? O que menos importa aqui é a pronúncia do nome. E eu não vou colocar a fórmula, vamos tentar deduzir, depois qualquer coisa vocês discutem e decoram aí, fica à vontade a fórmula. Uma coisa interessante é que você está trabalhando com difundir, você está falando com um ambiente específico. Então, você está falando de uma temperatura específica e de uma pressão específica. Você não pode fazer uma... Aí, você teria que calcular a velocidade de cada um separadamente se ele quisesse trabalhar uma temperatura e uma pressão diferente. Então, quando você vai falar a velocidade de um gás, né, a lei de Graham, ela geralmente vai fazer comparações entre essas velocidades. E essas comparações serão dadas, logicamente, à mesma temperatura e pressão. Ou seja, eu tenho aqui 5 frascos, né, de perfume e vou abrir os 5 ao mesmo tempo no mesmo ambiente. E se eu estou no mesmo ambiente, eu vou ter com certeza uma temperatura e uma pressão constante. E quando você fala de temperatura constante, uma coisa importante, a energia cinética desse gás ideal, por favor, lembra lá da nossa aulinha, do gás ideal, ela vai ser a mesma. Então, se você quiser comparar, segundo a lei de Graham, a velocidade de escape de 2 gases, você vai ter que entender que a energia cinética de um gás A vai ser igual à energia cinética de B. Isso é importante. Né? E eu não estou dizendo que a velocidade é a mesma, porque a gente sabe que a energia cinética é uma relação de velocidade e a massa. Sacou? Mas a energia cinética é a mesma. Isso é muito questão de vestibular. 2 gases à mesma temperatura vão ter obrigatoriamente a mesma velocidade? Não. Vão ter obrigatoriamente a mesma energia cinética. Lembre que a gente está trabalhando com gás ideal, não existe atração nenhuma. Se eu vou ter a mesma temperatura, a agitação é a mesma. Se a agitação é a mesma, a energia cinética vai ser a mesma. Ora, mas quem é energia cinética? Energia cinética, a gente sabe que é a massa, que eu vou chamar aqui de massa molar, do meu gás, vezes a velocidade do gás ao quadrado, sobre 2. Isso tudo será igual a massa molar de B, vezes a velocidade de B ao quadrado, sobre 2. Tranquilo? Até agora não tem dificuldade nenhuma. Agora é só a gente brincar aí de fazer uma relação entre as velocidades, que é a lei de Graham, ou Graham, que menos importa. Cancelei o 2, vou chegar à conclusão de que, vamos lá, continuando, vou chegar à conclusão que a massa molar de A, V de A ao quadrado, vai ser igual a massa molar de B, V de B ao quadrado. O que eu quero fazer? Uma relação entre as velocidades. Então, vamos lá. Vamos fazer uma relação entre a velocidade de A e a velocidade de B. Lembre-se que elas estão ao quadrado. Se eu quero calcular diretamente essa velocidade, sem perder meu tempo, vamos colocar logo a raiz, né? A raiz quadrada. De quem? Ora, quem está multiplicado por A vai ficar no denominador, né? Quem está multiplicado por B vai ficar no numerador. Então, vai ficar a massa molar de B sobre a massa molar de A. Está aí a nossa fórmula, que é lógica do ponto de vista que, vamos embora lá, se a velocidade de um gás vai ser um processo direto da densidade. Lembra da aulinha anterior que eu posso dizer que massa molar de B sobre massa molar de A é a própria densidade, né? Eu poderia escrever essa fórmula da seguinte maneira, vamos colocar aqui do lado, que a velocidade de A sobre a velocidade de B é igual a raiz quadrada da densidade de B sobre a densidade de A. Ou seja, se eu sou mais denso, a tendência é eu ser mais lento. Se eu sou menos denso, a tendência é eu ter uma velocidade maior. Por isso que a lei de Graham, ela diz que a velocidade relativa entre 2 gases é
inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares. Quanto maior a massa molar, menor será a velocidade. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, vou pegar aqui dois gases quaisquer. Vou pegar dois gases que sejam, né, bom de fazer uma continha. Vou pegar aqui o metano, CH4, e vou pegar aqui o hélio. Bom, primeira coisa, eu posso fazer direto, se for uma pergunta teórica. Quem é mais veloz? A mesma condição de temperatura e pressão, o hélio, professor, porque você sabe. Bom, eu já decorei a massa molar, você vai lá na questão. Massa molar do metano, 12 mais 4, 16 gramas mol. 16 gramas mol. A massa molar do hélio, 4 gramas mol. Então, de cara, eu já sei que o hélio é mais veloz. Aí onde muita gente erra. Muita gente faz o quê? Esquece da tal da raiz. Lembre que a velocidade está ao quadrado. Esquece da raiz e bota 16 por 4, 4. Aí diz que é 4 vezes maior. Aí onde erra. Eu tenho que lembrar dessa raiz. Vamos fazer com calma? É claro que ele pode fazer direto, mas vou jogar do hélio, porque eu já sei que ele é mais veloz. Velocidade do hélio em função do gás metano vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do metano, que é 16, sobre 4. Com certeza eu vou chegar à conclusão que velocidade do hélio sobre a velocidade do metano vai ser 16 por 4, 4, raiz quadrada 2. Então, fechamos que a velocidade do hélio é 2 vezes maior do que a velocidade do gás metano. Fechou? Então, vamos lá. Importantíssimo. Eu estou trabalhando com gases ideais. Então, idealmente, se a temperatura, olha lá, se a temperatura é a mesma, isso implica dizer que todas as partículas, todas essas moléculas vão ter a mesma energia. Claro que a gente sabe que realmente isso não acontece. Realmente você fornece um calor, cada molécula pode receber uma quantidade diferente. Né? Tem até um cientista muito interessante, muito famoso, chamado Maxwell e Boltzmann, que faz essas relações de energia cinética de um gás em função da temperatura. Mas a gente está trabalhando com gases ideais. Então, idealmente, todo mundo recebe a mesma coisa. Então, eu vou ter a mesma agitação. Se eu tenho a mesma agitação, a energia cinética é a mesma. Então, se esquecer da fórmula, dá para deduzir. Ou, isso é importante porque é questão de vestibular. Né? Se você trabalha com 2, 3, 4, 5, 10 gases à mesma temperatura, a energia cinética será a mesma. Mas isso não vai implicar que as velocidades sejam iguais. Porque a energia cinética é uma relação direta da massa molar dele, a sua massa, e a velocidade ao quadrado. Daí, a lei de Graham dizer para a gente que a velocidade de A em função de B é inversamente proporcional às suas massas molares, ou como a gente já viu, a massa molar é uma relação também direta da densidade. Facinho? Beleza? Então não vai decorar. Se esquecer, ao menos lembre da lógica. Se eu sou mais denso, eu tendo a ficar mais preso. Só isso aí já facilita a sua vida. Então, eu já sei que a velocidade é inversamente proporcional à densidade. Claro, que se você não lembrar da questão da raiz, você pode errar a matemática. Mas a teoria você não vai errar em hipótese alguma. Ok? Então, fechando a aula, nunca esqueça. Se a temperatura é a mesma, a energia cinética dos gases serão iguais, mas as velocidades não. A não ser que as massas molares também sejam iguais. Se eu pegar dois, por exemplo, isômeros, butano e metilpropano. Né? Butano e metilpropano são dois gases. A massa molar é a mesma temperatura, terão a mesma velocidade. Ok? Olá, beijo. Mais uma aulinha para a gente fechar essa parte de gases, que vai ser a parte de misturas gasosas. Abração.